O que seu pet representa na sua vida? Nossa, tudo. Junto com meus filhos, são meus outros filhos de patas. É tudo pra mim, tudo que eu tenho na vida. Essa parte de socialização, contato com a natureza e um membro da família, assim, também, né? Além dos meus pets, eu sou médica veterinária e faço hospedagem domiciliar. Então, os pets são tudo, são meu trabalho, são minha força. Então, eu fico emocionada de pensar neles. Este episódio do Desenrola tem o patrocínio da Sunglass Hut, a maior especialista em óculos de sol do mundo. É o lugar certo para você arrasar nos presentes de Natal, podendo contar com a ajuda de profissionais que entendem do assunto. São mais de 100 lojas espalhadas pelo Brasil e com uma curadoria de modelos exclusivos que você só encontra lá. Tem Ray-Ban, Oakley, Vogue Eyewear, Michael Kors, Burberry, Versace, Prada. Ou seja, na Sunglass Hut dá para escolher entre uma variedade enorme de óculos de sol. E sempre vai ter um que combine com a personalidade da pessoa que você quer presentear, demonstrando que conhece ela de verdade. Que gracinha essa tatuagem no seu braço, Clara. Eu nunca tinha reparado. Ai, você gostou? São as minhas cachorras. Essa poodle aqui é a Nala. Ela era meu grudinho quando eu era criança e adolescente. Ai, até hoje eu choro de saudade quando eu lembro da partida dela. E essa vira-lata aqui você já conhece, né? É a Belle, minha parceirinha há 7 anos. Ai, é linda essa homenagem. Dá pra ver que elas são muito importantes na sua vida, né? Ai, super. A Nala me acompanhou crescendo, dormia comigo, ficava pertinho quando eu tava triste, adorava receber carinho, mas quem cuidava mesmo dela era minha mãe. Já com a Belle, além da companhia, vieram mais responsabilidades, financeiras inclusive. E também levar pra passear, dar banho, limpar sujeira. Isso é ótimo. Saber que ela depende do meu cuidado faz muito bem pra minha saúde mental. Porque quando eu tô sem vontade de cuidar de mim, eu ainda tenho que cuidar dela. Isso acaba me forçando a cuidar das duas. Faz sentido? Nossa, demais. Eu sinto isso também com a Marcelina, minha vira-lata pretinha que vai completar 5 anos em fevereiro. Eu não sou uma pessoa muito organizada, então ter os horários fixos dela, né, então de passeio, refeição, me ajuda a ter uma rotina. Além do mais, a Marcê chegou em um momento bem difícil pra mim. Eu tinha terminado um relacionamento, a pandemia tava todo vapor, a gente tava super nervoso, mas eu sempre quis ter um bichinho, amo muito os animais. Ah, eu também. E a gente não tá sozinha nessa. De uma forma geral, os animais de estimação vêm ocupando um espaço cada vez maior na vida dos tutores, recebendo, inclusive, cuidados e mimos que antes eram reservados aos humanos, como festas de aniversário e terapias holísticas. Por que esse vínculo se intensificou tanto? Quais são os benefícios e os desafios desse relacionamento tão próximo? É sobre isso que a gente vai conversar hoje nesse episódio do Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. Eu sou a Dandara Fonseca. E eu sou a Clara Novaes. Toda semana a gente vai pra rua e desenrola um assunto relevante na companhia de pessoas que podem ajudar você a levar uma vida mais solar. Sempre com rigor jornalístico e microfone aberto para quem quiser palpitar. Hoje a gente está conversando diretamente da Praça Miriam de Barros, mais conhecida como Praça dos Cachorros, no Sumaré, bairro da Zona Oeste de São Paulo. Um espaço público preparado especialmente para os cães correrem bastante e gastarem energia. Tem alguns brinquedos para adestramento, mas o que eu gostei mesmo foi esse morro enorme que os bichos adoram escalar. Fora as árvores e os vários bancos, que deixam a área também agradável para os tutores. De tanto trazer os pets, muitas pessoas acabam fazendo amigos por aqui. Aliás, o dia hoje tá bem gostoso, viu? Tô até com pena de ter vindo sem a Belle. Ai, ela com certeza ia aproveitar. Mas fica aí de sugestão pro próximo passeio. Agora bora pro nosso papo? Não é exagero dizer que os pets ocupam um espaço central na vida de muita gente. Eles estão por toda parte, nas casas, nos parques, nos restaurantes, nos shoppings, nas redes sociais e nas decisões que tomamos, como onde morar ou como passar o nosso tempo livre. Para muitas pessoas, eles são muito mais que simples companheiros. São parte essencial da vida, carregando uma mistura de amor, responsabilidade e conexão. Essa convivência não é de hoje. Se voltarmos no tempo, vamos encontrar uma relação que começou de forma prática. Os cães ajudavam na caça e protegiam os territórios.
Os gatos, por sua vez, mantinham os estoques de alimentos livres de roedores. Cada animal tinha uma função, e era isso que determinava sua importância na vida das pessoas. Mas aos poucos, essa relação deixou de ser apenas funcional. A lealdade dos cães e a independência charmosa dos gatos foram cativando a gente. O cachorro no quintal deu lugar ao cachorro no sofá, muitas vezes dividindo espaço com os humanos durante a maratona de séries. O gato independente, que antes vagava pelas redondezas, agora tem horários fixos para suas refeições e um cantinho na cama, ronronando como se fosse o dono do lugar. Não à toa, o número de animais de estimação só cresce. No Brasil, passamos de 132 milhões em 2013 para 160 milhões em 2023, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação e do Instituto Brasil Pet. Isso significa que, a cada 5 brasileiros, temos cerca de 4 pets, o que nos coloca como o terceiro país com a maior população de animais de estimação do mundo. Uau! E desses 160 milhões de bichos de estimação, 62,2 milhões são cachorros e 30,8 milhões são gatos. Mas não são só eles que fazem parte dos lares brasileiros. Temos também 42 milhões de aves ornamentais, 22,3 milhões de peixes e, somando répteis e pequenos mamíferos, mais de 2,8 milhões. É muito bicho. Para ilustrar um pouco de como funciona a relação atual entre humanos e seus pets, vamos ouvir o que o pessoal aqui da Praça dos Cachorros tem a dizer? Eu fui criado no meio dos cães, né? Sempre tive, então para mim é uma relação, eu acho que na hora da educação é a mesma educação que você faz com um recém-nascido, com uma criança que está se desenvolvendo, o cachorro quando chega para você filhote, acho que a educação beira a mesma coisa, entendeu? Ele tem uma displasia coxo-femoral, então ele toma remédio assim para não sentir dor, ele faz uma terapia, assim, que nem uma fisioterapia toda quarta-feira. Então, mesmo aqui tem que ficar de olho para ele não abusar, assim, tem que estar sempre atento. E quais que são as melhores coisas da convivência entre vocês? Eu acho que a parceria. Ela vai comigo pra todo lugar. Restaurante, viagem, casa da minha tia, que nem eu tô indo agora, shopping, todo lugar. Então é companheirismo mesmo. Ela não fica sozinha em casa, não fica me sentindo culpada de, eu tô me divertindo e ela tá lá. Que rola essa culpinha, assim, sabe? De mãe de pet. Mas você também consegue fazer programa sem ela? Sim, faço. Ela não é que ela nunca fica sozinha, mas eu prefiro sempre, quando possível, levá-la junto. Em vez de eu dar a volta no quarteirão meio chato na coleira, eu vou nesses lugares que solta. Então, assim, eu tento entrar em contato com coisas que são boas pra mim também, né? Pra não ser mais uma coisa que dê trabalho, né? Pra ser uma coisa legal. Então, eu tô aprendendo também. Eu procuro viver tudo que eles têm para viver, então se é para viajar eles vão com a gente, eles viajam com a gente, se é para ficar em casa eles ficam em casa com a gente, e eu tento passar isso para todos os meus tutores, eu tento relembrá-los sempre de que a vida deles é muito curta, enquanto a gente está vivendo um capítulo da nossa, eles estão vivendo a vida inteira deles com a gente, então é muito importante que a gente faça tudo e viva tudo por eles e com eles. Essa última que falou foi a Ana Beatriz. Ela é a veterinária do início do episódio e disse que divide a casa com 4 cães, 2 gatos, um furão e muitos passarinhos. A seguir, ela conta um pouco da sua relação com cada bicho e suas diferenças. Os meus gatos, eles estão aí pra a gente lembrar de ser menos intenso, eu acho. De ser mais pé no chão, de lembrar que a rotina ela é importante. Todo tutor de gato sabe que ele tem hora pra levantar, ele tem hora pra comer, pra ir no banheiro, pra se limpar. Ele tem a soneca da tarde dele, que cada gato tem o seu horário específico e não muda um minuto. Então, acho que o gato vem pra trazer essa volta pra realidade. O cachorro vem pra te tirar da realidade e o gato te traz de volta. Então os gatos são muito a calmaria, assim. Os furões são bichos engraçados. Eles também são tão apegados quanto qualquer outro animal, mas é uma disciplina diferente, viu? Os gatos e os cães, eles se adaptam à nossa rotina e os pets não convencionais, a gente tem que se adaptar à rotina deles. Então, em casa, os passarinhos, deu 6 horas da tarde, tem que apagar tudo, porque senão atrapalha ali a vidinha deles, a saúde deles. Os furões, se eles não dormem 20 horas por dia, eles começam ali a ficar desregulados. Então, é uma adaptação que eu não tô mais disposta a correr. Hoje existe até um termo para descrever as famílias que têm pets como integrantes. Família multiespécie.
Esse conceito surgiu para acompanhar as transformações nas estruturas familiares, como o aumento de pessoas que optam por não ter filhos ou vivem sozinhas. Ele vem ganhando destaque em estudos acadêmicos e em debates jurídicos sobre direitos e deveres relacionados aos animais. O que envolve questões práticas, como quem fica com o pet em caso de separação de um casal. Em algumas disputas judiciais, os tribunais têm reconhecido os animais como seres sencientes, ou seja, capazes de sentir e sofrer. Isso significa que o bem-estar deles, como quem pode oferecer melhores condições de cuidado, afeto e qualidade de vida, pode ser levado em conta para decidir o desfecho dos casos. E esse reconhecimento tem um impacto social significante. Não só muda a forma como tratamos os animais dentro das nossas casas, mas também influencia políticas públicas e leis de proteção. Atualmente, tramitam no Congresso Nacional diversos projetos de lei voltados para a defesa e o bem-estar animal. Por exemplo, o PL 2070 de 2023 propõe a criação do Estatuto do Animal Doméstico, estabelecendo diretrizes para a proteção dos pets. Já o PL 2925 de 2024 visa instituir um Fundo Nacional destinado a financiar programas de esterilização, adoção e educação sobre o bem-estar animal. Outros países têm mais avanços nessa área. Na Alemanha, por exemplo, a Lei de Bem-Estar Animal exige que os tutores garantam alimentação adequada, cuidados médicos e um ambiente compatível com as necessidades dos seus pets, proibindo qualquer forma de sofrimento desnecessário. Já na Suíça, o Código de Proteção Animal determina que animais sociais, como porquinhos da Índia e coelhos, não podem ser mantidos sozinhos, respeitando suas necessidades naturais de convivência. Também em algumas regiões da Suíça, é exigido que tutores de cães participem de cursos de treinamento, teóricos e práticos, para garantir uma posse responsável e atender ao bem-estar do animal. Na França, desde 2015, os pets são reconhecidos como seres vivos e sensíveis no Código Civil, deixando de ser considerados simples objetos. E no Reino Unido, o Animal Welfare Act de 2006 impõe ao tutor o dever de cuidado, assegurando que os pets tenham uma vida saudável e livre de sofrimento desnecessário, com punições severas para casos de negligência ou crueldade. Essas mudanças refletem um cenário onde os animais de estimação estão cada vez mais presentes em momentos significativos das nossas vidas. É comum vermos pets participando de cerimônias de casamento, acompanhando seus tutores em viagens e até mesmo frequentando creches para não ficarem sozinhos durante o dia. O psicólogo Marcos Lacerda, mestre em psicologia social e tutor dos cachorros Carrasco e Capanga, compartilhou com a gente a sua análise desse cenário. É interessante observar como o vínculo com os pets reconecta a gente a aspectos primitivos da natureza humana, como a necessidade de afeto, conexão e de formar vínculos que ultrapassam as palavras ou os contratos sociais. O ser humano parece que esqueceu que ele é um animal, como qualquer outro, ele é um mamífero como qualquer outro. Então, os pets, como companheiros, oferecem algo profundamente instintivo, presença constante, lealdade e uma relação assim muito descomplicada. Em um mundo onde as interações humanas se tornaram cada vez mais mediadas pela tecnologia, as pessoas mal se falam. Hoje em dia é só tecnologia. Muitas pessoas encontram nos pets um espaço para expressar mais livremente as emoções. O Marcos destacou que o convívio com os animais fortalece vínculos emocionais, ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade e pode até aliviar sintomas de depressão. Isso porque eles oferecem uma relação simples e baseada em troca e presença, o que é especialmente importante em tempos de solidão e incerteza. Ele também apontou que a convivência com os pets ensina valores essenciais, como empatia, paciência e responsabilidade. Isso é especialmente relevante na criação de crianças, que aprendem a se conectar e cuidar de outros seres vivos. Esse vínculo nos lembra, mesmo que de maneira inconsciente, que como mamíferos e parte de um ecossistema maior, temos necessidades básicas compartilhadas, como abrigo, afeto e cuidado mútuo, avaliou o psicólogo. Uma outra coisa é o lugar do outro que não julga. Na relação com o pet, o sujeito, o tutor no caso, ele vai encontrar um outro que não emite julgamentos. E essa ausência de crítica, que vamos combinar, é muito rara, né, na nossa sociedade, permite ao
tutor ter uma vivência mais espontânea de afeto e de expressão emocional, aliviando a pressão social ou interna de desempenhos e perfeições, porque a sociedade nos cobra o tempo inteiro desempenho e perfeição. E nosso pet não, ele não nos cobra, ele só nos ama. Isso pode facilitar a elaboração de uma série de conflitos psíquicos ou traumas que a pessoa teve. Por outro lado, Marcos alertou para as complexidades dessa relação. Em alguns casos, os pets podem ser usados como substitutos emocionais para vínculos humanos ausentes ou difíceis, o que pode levar ao isolamento social. Além disso, a projeção de expectativas emocionais excessivas nos animais, esperando que eles preencham lacunas que só relações humanas poderiam, pode causar frustrações tanto para o tutor quanto para o pet. Observa o aspecto isolamento social e se faz a seguinte pergunta: há um padrão de evitar interações com outras pessoas enquanto se busca mais tempo com o pet? Também é preciso observar as expectativas emocionais e se fazer a pergunta: o pet está sendo colocado no lugar de um parceiro, amigo ou familiar, com expectativas de atender a todas as necessidades emocionais do tutor? Outro aspecto que ajuda a identificar essa questão é dificuldade em lidar com perdas ou feridas emocionais. E aí a pergunta seria: a pessoa usa a relação com o pet como única forma de evitar ou anestesiar emoções difíceis relacionadas a experiências humanas? Observar essas questões do outro pode ajudar a entender se há um equilíbrio saudável ou se o vínculo com o pet está atendendo a necessidades que poderiam ser melhor supridas por outros humanos. Sabe por quê? Porque os dois tipos de conexão, com o pet ou com o humano, são importantes e podem coexistir, mais do que podem, devem coexistir de maneira enriquecedora, para que a vida da pessoa fique mais plena, mais farta de amor e de afeto. Interessante. Não se trata apenas de como os animais de estimação nos ajudam emocionalmente, mas também do que a relação com eles revela sobre nós mesmos, nossas barreiras, nossas expectativas e, principalmente, nossas vulnerabilidades. Por mais poderoso que esse vínculo seja, precisamos cuidar para que essa conexão seja saudável, tanto para nós quanto para eles. Afinal, os bichos são nossos companheiros, não nossos curadores emocionais. Eles têm seus próprios limites e necessidades. Além disso, ter um pet não é só sobre o afeto que eles podem nos proporcionar. Envolve também compromissos. A gente conversou com a veterinária Rita Erickson, que é especialista em comportamento de cães e gatos. Ela disse que ainda existe a figura do cachorro de quintal e do gato que aparece só para comer. Mas em cidades grandes, onde muitas pessoas vivem em apartamentos, isso é mais raro. Além da questão espacial, hoje a noção de responsabilidades que temos sobre os cuidados com os pets também mudou. O que ela considera fundamental, já que eles realmente dependem muito da gente. E é fundamental que seja assim, né? Porque eles são realmente dependentes da gente. Esse pensamento, essa cultura de que deixa ele se autorregular, é muito descuidada, né? É de um tempo passado. Existem, claro, animais que têm um papel mais de ir e vir, mas a grande realidade atualmente é de pets fazendo parte da família e tem várias vantagens no que diz respeito aos cuidados, especialmente preventivos, né? De cuidados com alimentação, com vermifugação, pulgas e carrapatos e outros parasitos que podem estar na vida desse animal, comprometendo a saúde dele. Sem dúvida nenhuma, muitas modificações em relação à alimentação, não só do que comer, mas como comer. Ainda assim, na visão da Rita, temos muito a evoluir. Primeiro, em relação à informação. Apesar de existirem na internet diversos materiais interessantes para auxiliar os tutores de pets, tem também muita bobagem, como conteúdos criados por pessoas sem formação especializada que espalham desinformação, seja para fazer graça, seja para ganhar visualizações. Muito cuidado com as dicas que você pega dos donos daquele golden fofo e cheio de curtidas no Instagram. Pode ser que elas sejam baseadas na experiência deles e não em informações fundamentadas.
O que, dependendo do que for, pode acabar gerando um problemão aí na sua casa. Melhor procurar um especialista em comportamento animal. O segundo ponto a evoluir, segundo a veterinária, é em relação ao comprometimento real com o bem-estar do bicho. Pode até ser que algumas pessoas estejam se dedicando em fazer festa de aniversário para o cachorro ou em ter os melhores brinquedos para o gato. Mas, quando o assunto é investimento na saúde, a Rita diz que ainda deixamos muito a desejar. Porque que eu sinto como o maior dilema contemporâneo é os animais serem filhos para umas coisas e bichos para outras. Então, a parte afetiva, do amor, do carinho, enorme. Eu amo ele realmente como se fosse um membro da família, mas se o que eu precisar abrir mão da minha vida, ou do meu dinheiro, ou da minha estrutura, da minha rotina, para esse animal, muitas vezes, não, mas que exagero, ele é só um cachorro. Então, assim, ele é só um cachorro ou ele é o amor da sua vida? Porque fica incompatível, ainda mais para gente que trabalha com isso, para veterinários, adestradores, educadores, e outros profissionais da área pet, porque a gente sente esse vínculo afetivo enorme, mas muitas vezes quando a gente propõe um determinado tratamento, um determinado exame, a pessoa fala, nossa, mas é muito caro, não, mas eu não tenho como dar remédio para ele 2 vezes ao dia. E aí fica incompatível, é impossível. Não dá para encaixar, entendeu? A veterinária aconselha refletir bastante antes de levar um animal para casa. Passei na pracinha, tava rolando uma feira de adoção e achei fofo. Não é motivo suficiente. Pesquise os cuidados necessários e procure orientação profissional. Fora as peculiaridades de cada espécie, algumas raças também precisam de uma atenção diferenciada para coisas específicas. Entenda antes quais são e se é possível encaixar esses cuidados e hábitos na sua rotina, o que inclui, inclusive, adaptações onde você vive. Se você está colocando um indivíduo de uma outra espécie dentro da sua casa, ele tem necessidades e desejos diferentes dos nossos. Nós somos humanos, gostamos de uma casa limpa, perfumada. Os animais são extremamente sensíveis do ponto de vista do olfato e uma casa muito perfumada atrapalha a percepção do mundo que esse cachorro tem, ou que esse gato tem. E aí, muitas vezes, quando você abre esse canal para a pessoa pensar, você já parou para pensar que a sua casa está muito perfumada, deliciosa, mas que para o seu animal pode estar muito desagradável? Mas eu não quero abrir mão do cheirinho da minha casa. E é isso que eu acho injusto. Piso liso, por exemplo, eu sempre que tenho a oportunidade de conversar com um arquiteto, eu falo, por favor, quando você estiver fazendo um projeto, pergunta para a pessoa se ela tem animal de estimação ou se ela pretende ter. E se a resposta for positiva, sim, eu tenho ou pretendo ter, escolhe um piso que não seja tão liso. A gente não tem noção do quanto é difícil para um animal viver patinando. A Rita alerta que cães e gatos têm muitos problemas nos ossos e nas articulações, mas que nem sempre eles são perceptíveis, porque os animais não conseguem comunicar que estão com dor. Então isso acaba afetando o comportamento e o humor deles. Um cachorro que briga muito na rua ou que parece ter preguiça de passear, por exemplo, pode estar dolorido. E o piso liso costuma ser um grande causador disso. Vale se atentar. Quem tem gato precisa ter prateleiras para que ele possa subir, já que é uma espécie semi-arborícola, que tem a necessidade de se movimentar em cima, como se estivesse em uma árvore. Sem isso, o bicho perde muito do seu estilo de vida, o que prejudica sua saúde e bem-estar. E tem também os cuidados que a gente faz achando que tá arrasando, mas que na verdade podem prejudicar o nosso pet. Como dar banho demais, passar perfume, colocar roupa, sapatinho e impedir o animal de explorar com liberdade durante os passeios. Rolar na grama, na lama, na areia, farejar a rua, isso porque depois vai subir no nosso sofá ou na cama. Se essa é uma preocupação, a dica da Rita é planejar o banho para depois da ida ao parque. Isso não quer dizer que o cachorro que está num carrinho de bebê ou usando um sapatinho seja sempre inadequado, porque tem várias situações que o sapatinho está ali para ajudar o cachorro a não escorregar, para proteger uma lesão que ele está na pata. Muitas vezes o carrinho de bebê é para poder levar um filhote que ainda não tem as vacinas todas completas, e é muito importante que ele veja um ônibus, um caminhão, enquanto ele é filhotinho, para ele se habituar, e aí é muito interessante botar ele num carrinho de bebê. A gente tem que tomar muito cuidado também com os julgamentos, porque quando a gente não sabe, e isso vale para todos os humanos, né? Quando você não sabe o que está acontecendo naquela família, naquele lugar, e faz algum comentário e torce o nariz, você tem uma grande chance de estar sendo equivocado, né? Os velhinhos também se beneficiam muito dos carrinhos, porque tem uma hora que o cachorro não consegue mais te acompanhar numa caminhada
mas ele não só pode, como deve continuar indo para a rua para sentir o sol bater, o cheiro da rua, para fazer aquilo que ele fez talvez durante 15 anos da vida dele e agora ele não está conseguindo mais, né? Então, a gente precisa entender caso a caso. O mesmo vale para os lugares onde levamos os nossos pets para nos acompanhar. Cada animal, e aí a gente está falando individualmente mesmo, não de raça ou espécie, vai se sentir de um jeito em determinada situação. Por exemplo, tem cachorro que vai ficar incomodado em um lugar barulhento, enquanto outros podem não se importar. Alguns vão adorar ir à praia, enquanto outros podem ficar estressados com tanta gente ao redor. Tem cão que adora interagir na pracinha, outros ficam tensos. Cabe ao tutor observar os sinais de desconforto ou estresse. Eles são muito sutis, mas praticando esse olhar, fica cada vez mais fácil entender quando o seu animalzinho não está se sentindo bem naquela situação. Aqui vão alguns deles. Bocejar em ocasiões que não envolvem sono ou relaxamento, lamber o focinho repetidamente, ficar ofegante com pouca atividade física, orelhas para trás ou abaixadas, cauda entre as pernas, rosnados baixos, agitação e olhar de baleia, que é quando o cãozinho mostra o branco do olho olhando fixamente para um lugar. No caso dos gatos, alguns sinais são se esconder, pupilas dilatadas, pelos eriçados, olhar fixo ou desviar o olhar, rosnar ou assobiar, respiração acelerada e autolimpeza excessiva. Percebeu que seu bicho está incomodado? Melhor tirar ele dessa situação, seja em casa ou na rua. Forçá-lo a permanecer pode causar problemas sérios, como estresse prolongado, traumas e até comportamentos agressivos. Além disso, pode comprometer o vínculo de confiança que ele tem com você. A Rita também falou com a gente sobre os NAC, sigla para Novos Animais de Companhia, que antes eram chamados de animais silvestres e abrange répteis, aves exóticas e pequenos mamíferos. Lembra do depoimento da Ana Beatriz que a gente ouviu mais cedo? A especialista reforça que eles têm necessidades ainda mais específicas que os cachorros e gatos. Então, pesquise bem antes de levar um para sua casa. No caso desses animais, é ainda mais importante a gente aprender quais são as necessidades da espécie. Porque se a gente não pode colocar uma espécie, por exemplo, que é de ambientes escuros e úmidos, o dia inteiro na luz e no lugar seco. A gente precisa adaptar. É aí que o ser humano se confunde. Ele confunde o desejo dele, o amor que ele tem pelaquele animal, a submeter esse animal a situações que são completamente inadequadas, mas o animal não consegue expressar isso. Ele fica ali parecendo que está tudo bem. Então, você ter uma cobra, um peixe num aquário desse tamanho, coitado desse animal, porque que amor é esse? E muitas vezes a pessoa não está fazendo, claro que ela não está fazendo de maldade, é falta de informação. Então, assim, se para ter cachorro e gato, a gente já recomenda que as pessoas se informem antes, estudem, peçam ajuda para um profissional, que nem a gente faz com o pediatra, você faz uma consulta com o pediatra antes do neném chegar, porque você precisa saber como é que eu preparo a minha casa. Isso deveria ser uma prática, porque muita gente poderia até desistir. É verdade que os animais de estimação demandam muita dedicação, mas eles também trazem muitos benefícios, é importante lembrar. A ciência está aí para comprovar aquilo que muitos tutores já sentem na prática. A convivência com pets tem um impacto direto e positivo na nossa saúde, tanto física quanto mental. Um estudo da Universidade de Missouri, nos Estados Unidos, por exemplo, indica que a interação com bichos de estimação estimula a produção de serotonina e dopamina, neurotransmissores associados ao prazer e ao bem-estar, ao mesmo tempo que reduz os níveis de cortisol, aquele hormônio do estresse que adora bagunçar a nossa saúde. Não é à toa que você relaxa enquanto acaricia um cachorro ou brinca com um gato. Um estudo publicado em 2019 na Circulation, revista científica da Associação do Coração dos Estados Unidos, revelou que donos de cães têm maior probabilidade de viver mais, especialmente após eventos cardíacos graves, como infartos e derrames. Segundo os pesquisadores, o vínculo emocional e o aumento na atividade física gerados pela convivência com os pets são fatores essenciais para esses benefícios. Interessante, né? E olha essa. Uma pesquisa de 2018 publicada na revista PLOS ONE mostrou que crianças que convivem com animais desenvolvem sistemas imunológicos mais fortes, reduzindo significantemente o risco de alergias e até mesmo de doenças respiratórias. Isso porque são expostas a alérgenos leves presentes neles ainda pequenos. Além
disso, ter um pet ajuda a criar rotina e senso de responsabilidade, o que é essencial para muitas pessoas, principalmente em momentos de transição ou desafios emocionais. Cuidar de um animal pode trazer propósito e estrutura ao dia a dia, e isso tem um impacto enorme na nossa saúde mental. Muitos estudos mostram, inclusive, como pets podem ser um alívio terapêutico para pessoas que sofrem de ansiedade, depressão ou até mesmo de transtorno de estresse pós-traumático. Fora o prazer da companhia, a troca de afeto, a gratidão que é ver um animal que você cuida bem, muitos benefícios. Aliás, a gente também perguntou para os membros do The Summer Hunter Club, a nossa comunidade no WhatsApp, como é a relação deles com seus pets. Bora ouvir? Sabe aqueles carregadores portáteis de celular? Meu pet é tipo isso pra mim. Quando minha bateria tá fraca, ele me enche de energia boa, ele torna qualquer lugar mais alegre e agradável. Eu passeio mais feliz ao lado dele, eu trabalho com mais alegria quando ele tá roncando no meu pé. E nos dias exaustivos, abraçá-lo me recarrega de boas energias e de felicidade. Eu e minha mulher somos apaixonados por bichos. A gente tem 2 cachorros, 2 gatos, que até então era a nossa família, até ano passado. A gente resolveu ter um filho, eu e minha esposa. A parte principal para nós era a nossa chegada em casa, que a nossa organização foi para chegarmos sozinhos, eu, minha esposa e nosso nenê. E quando a gente chegasse em casa, levar o nenê, apresentar para os cachorros, apresentar para os gatos, para eles sentirem a chegada do nenê. Isso foi muito especial para nós. Eu acho que me faltam palavras para falar da importância do Pinhão, que é o meu vira-latas trapalhão, na minha vida. Mas ele é o meu anjo da guarda, meu companheiro, meu parceiro, meu boost de humor, meu estressinho também, porque late pra todo mundo e no meio das reuniões às vezes tem que dar uns gritos com ele, come demais, né, filho? Mas ele é tudo pra mim há 5 anos. Eu tenho pânico de cachorro, mas eu tô há quase 2 anos apaixonado pela Mora, uma bulldog francesa de quase 6 anos. Ela é a cachorra da minha namorada e eu tive que me permitir estar perto dela quando eu comecei esse namoro e pra ficar junto e dormir junto. Mas aos poucos eu fui me apaixonando de fato por todo o carinho que essa cachorrinha me dá e jamais imaginei que ia dizer isso, mas eu virei pai de pet. Ai, Clara, essa conversa toda me deu uma saudade da Marcelina. A gente devia mesmo ter trazido as nossas cachorras, viu? Então bora que eu também tô doida pra ir ficar com a Belle. Hoje é dia de banho. Você já começa a semana ouvindo Desenrola. Então, que tal terminar lendo conteúdos que inspiram você a levar uma vida mais solar? Ao se cadastrar na newsletter do The Summer Hunter, toda sexta-feira você recebe na sua caixa de e-mail um texto aprofundado sobre diversos assuntos, como comportamento, viagens, relacionamento e muito mais. O link para assinar está aqui na descrição do episódio. O Desenrola vai fazer uma pausa nas próximas 3 semanas, porque, como falamos no primeiro episódio dessa temporada, descansar também é necessário. Queremos agradecer a todo mundo que esteve com a gente ao longo deste ano, ouvindo, comentando, compartilhando e avaliando o podcast. Voltamos no dia 13 de janeiro com as energias renovadas e muitos temas legais pra gente desenrolar juntos. Até lá! Este foi mais um episódio do Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. Siga a gente na sua plataforma de áudio favorita para ficar por dentro das novidades. Conheça também os outros canais do The Summer Hunter. Os links estão todos na descrição. O Desenrola é apresentado por Clara Novaes e Dandara Fonseca, que também assinam o roteiro, com edição de Adriana Sete. As capas dos episódios são de Eduardo Gaiotto e a produção executiva é de Ricardo Moreno. A edição, mixagem e trilha sonora são da Tumpats. Até o próximo episódio!